A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os mais antigos diriam Shalom Adonai. Tá rindo, né, Marcelo Barros? Você faz parte dessa... Não, da sua... Todos bem? Que manhã preciosa. Quantos acham que o pastor Juarez está mais inspirado que os outros dias essa manhã? Eu falei com o pastor Juarez esses dias na nossa... nós tivemos a conferência da mocidade, e eu falei com ele que ele precisa se abrir, se despertar para o ministério da palavra. Ele tem um chamado poderoso. Jesus vai te pegar nisso aí, você vai ver. O corpo de Cristo precisa. Amém? Irmãos, eu tenho algo no coração para compartilhar com os irmãos nessa manhã. Eu sei que os irmãos perceberam a ausência do nosso pastor Marcelo. Pastor Marcelo, essa semana tem uma empreitada aí nas escolas de ministros. Acredito que hoje viajou já imediatamente para Campina Grande e as outras escolas. E no próximo final de semana estará conosco mais uma vez. Amém? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. No Rema, uma das matérias que ensino no Rema é a matéria escatologia, que mexe com as últimas coisas, que mexe com os últimos dias. E eu sou aquele tipo de pregador assim, se eu percebo que eu tenho uma direção de Deus, para tratar sobre determinado tema específico, determinado assunto, aquilo fica no meu coração como que um testemunho interior, por alguns dias. E por saber e lembrar os textos, aquilo vai sendo formado dentro de mim, os textos vão se unindo. E às vezes, quando percebo que é uma direção de Deus para tratar de determinado tema, determinado assunto, é assim que Deus trata comigo. Em outras ocasiões, onde eu não percebo uma direção clara e específica, geralmente eu prego o que gosto, o que mais tenho prazer em dizer, em ensinar, em falar. Mas durante essa semana, buscando ao Senhor, o pastor Anderson pediu para que trocássemos nessa manhã, e buscando ao Senhor, acho que foi quarta-feira que ele falou comigo, de quarta-feira para cá, isso ficou no meu coração, e eu percebi que eu falo muito, ensinando no Rema, sobre o assunto, sobre o tema, mas falo pouco na igreja, e falo pouco em pregações. E eu queria mexer com você nessa manhã, se fôssemos, quando tratamos dos últimos dias, nós temos 37% da Bíblia, trata dos últimos dias, então é difícil ensinar 37% da Bíblia em 40 minutos, você concorda comigo? Mas eu separei algumas coisas, que diz respeito principalmente ao futuro da igreja. O que eu e você como igreja, a Bíblia garante, promete, nos assegura que experimentaremos. Então eu quero mexer com você nessa manhã sobre o arrebatamento, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Você achou? Deixa esse texto aberto aí, vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, onde o Senhor tem nos inspirado, fortalecido, motivado, e cremos, Senhor, que com a sua palavra não será diferente. Nós estamos atentos, abertos, nós estamos alertas, disponíveis para o Senhor e aquilo que o Senhor está desejoso de fazer nas nossas vidas por meio da sua palavra nessa manhã. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor sobre as nossas vidas nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Paulo escreve aos crentes de Tessalônica e diz, a partir do verso 13, 4:13, Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem acredita nisso? Ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Assim também significa o quê? Que o mesmo que o Senhor fez com Jesus, é o que Ele vai fazer com o seu povo. O Senhor Jesus morreu, Ele ressuscitou, e é o mesmo que Ele fará com o seu povo. Aí o verso 15 diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Vos declaramos, você pode repetir isso junto comigo, diga, vos declaramos por palavra do Senhor. E já eu quero mexer com você,
essa expressão específica, chamar sua atenção para ela. Ele diz: o que nós vos declaramos por palavra do Senhor? Ele diz que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E por que Paulo diz consolai-vos? Há um tom de consolo nesse ensino, porque a respeito daqueles que já dormiram, morreram, nós não precisamos nos entristecer como os demais que não têm esperança. É por isso que essa palavra, ela traz consolo, porque aqueles que partiram, aqueles que morreram no momento do arrebatamento, todos experimentarão, os que são de Cristo experimentarão a ressurreição. Agora, há um detalhe curioso no que Paulo diz. Ele diz que nós, os vivos, os que ficarmos, de modo algum nós precederemos os que dormem. Então o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, tudo bem, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e aí ele diz que nós, os que ficarmos ou os que estivermos vivos no momento da vinda do Senhor, ele diz: nós seremos arrebatados, e nos encontraremos com o Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. O que é precioso é que Paulo diz, verso 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Quando essa expressão é usada por Paulo, vos declaramos por palavra do Senhor, isso significa que algo específico que ele recebeu por meio de revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. A expressão usada por Paulo, por palavra do Senhor, significa que ele não aprendeu isso por meio de uma releitura dos textos do Antigo Testamento. Tem muita coisa no ensino do apóstolo Paulo, tem muita coisa no ensino da Nova Aliança, que é uma releitura onde o Messias, Cristo, é enxergado por meio das Escrituras do Antigo Testamento. Mas há ensinos e há coisas que o apóstolo Paulo compartilhou com a igreja, que diz respeito, essas coisas diz respeito àquilo que ele recebeu diretamente por meio de revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo está, e eu quero que você segure aí esse texto de Tessalonicenses especificamente, e vá comigo em Atos 26, quando Paulo está em Cesareia, preso por causa de uma trama dos judeus, em Cesareia, discursando diante do rei Agripa, ele vai falar exatamente isso. Atos capítulo 26. Eu quero ler com você o verso 16. Atos 26, verso 16. O texto diz: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, ou seja, ele está se referindo à estrada de Damasco e à aparição do Senhor Jesus para ele na estrada de Damasco. Ele diz: eu te constituí ministro, eu te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais ainda te aparecerei. Diz Paulo: você é um ministro, é uma testemunha das coisas que você viu, mas daquelas pelas quais ainda eu também vou te aparecer. O próprio Jesus disse para Paulo que haveria outros momentos em que o próprio Senhor apareceria para ele e compartilharia coisas. Deixa eu refrescar sua memória. Gálatas 1, verso 11, ele diz: o evangelho anunciado por mim eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas mediante revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele vai ensinar, na verdade corrigir os coríntios sobre a ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano, verso 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor foi traído, tendo tomado o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Paulo estava na última ceia com os discípulos? Estava, irmãos? Não, mas ele diz, e nós, é curioso que todo pastor, ou a maioria dos pastores que você vai ver ensinando sobre a ceia do Senhor, qual o texto que eles fazem uso? 1 Coríntios capítulo 11.
Um texto de alguém que nem nascer estava, mas reconhecemos a autoridade do apóstolo Paulo, e reconhecemos como ele mesmo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, vos declaramos por palavra do Senhor isto, o que significa? Ele recebeu revelação diretamente do próprio Senhor Jesus Cristo. Que revelação que ele recebeu? Que os mortos vão ressurgir incorruptíveis? Sim. Amém? E isso não era estranho na literatura do Antigo Testamento, não era estranho na crença judaica. Os judeus, exceto os saduceus, acreditavam em ressurreição, mas ele trata de um detalhe que nunca foi revelado em nenhum momento da Escritura: os que estiverem vivos, nós seremos arrebatados. Aos Coríntios ele escreve que os que estiverem vivos, nem a morte vai experimentar, seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Ele diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista. 1 Coríntios 15, 53, é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o que é mortal se revista da imortalidade. Faz uma cara bem de crente para alguém que está perto de você, pergunta para ele: está pronto para ser transformado? O que vai acontecer conosco, os que são de Cristo, a igreja? A Bíblia diz que, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor vai se manifestar, os mortos vão ressurgir incorruptíveis e nós seremos transformados, arrebatados, nos encontraremos com o Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. E é curioso que esse arrebatamento, e eu acredito que essa talvez seja a melhor notícia que eu te dei nessa manhã, ele pode acontecer a qualquer momento. Talvez domingo que vem nem tenha reunião aqui mais. Pode ser que amanhã, na segunda-feira, você deitou hoje, colocou o celular para despertar amanhã cedo, para trabalhar, seguir a sua vida, cumprir aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, cuidar da sua família. Mas pode ser que amanhã cedo você, ainda dormindo, de repente você se pegue despertado com o Senhor, com o corpo transformado, com o corpo glorificado. Nós precisamos pensar nessas coisas. E esse ensino no Novo Testamento do arrebatamento da igreja, ele é iminente. O que é um acontecimento e um evento iminente? Um evento iminente, ele é um evento que paira sobre nós, está prestes a acontecer a qualquer momento. Geralmente você ouve falar, quem é mais curioso e investiga, ouve falar gente aqui ou ali tentando datar a vinda do Senhor. Vai ser o ano tal, vai ser... Não, irmãos, a datação de um evento iminente destrói o conceito de iminência. Se é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Tiago capítulo 5, verso 7 diz que o Senhor, perto está o Senhor, o juiz está às portas. A Bíblia diz em Filipenses 4, 5, o próprio apóstolo Paulo diz: perto está o Senhor. O próprio apóstolo Paulo diz Maranata. O que significa a expressão Maranata? Nosso Senhor, Ele vem. Hebreus diz, verso 10 de Hebreus, capítulo 10, verso 37, dentro de pouco tempo, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo vai viver pela fé, se retroceder nele não se compraz a minha alma. E Hebreus diz: nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Lá atrás, quando a epístola foi escrita para os crentes hebreus, o termo usado pelo autor é dentro de pouco tempo. Irmão, se lá atrás era considerado como pouco tempo, iminente, podia acontecer a qualquer momento, quanto mais hoje, nós deveríamos estar vivendo à luz de uma vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. Quando menos esperarmos, nós seremos arrebatados, nos encontraremos com o Senhor nos ares, e nós estaremos para sempre com o Senhor. E quando a Bíblia trata da vinda do Senhor, essa vinda iminente do Senhor, ela chama a nossa atenção para a forma como estamos vivendo e como devemos corresponder àquilo que está para acontecer. A Bíblia fala de vigilância. Se você voltar aí no capítulo 5 de Tessalonicenses, ele vai continuar dizendo, verso 1, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Vocês mesmos estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite.
Aí Paulo diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Verso 4 ele diz: mas vós, irmãos, vocês não estão em trevas, para que esse dia vos apanhe como um ladrão de surpresa. Porquanto nós todos somos filhos da luz, nós somos filhos do dia, nós não somos nem da noite, nós não somos das trevas. Agora, o que ele diz no verso seguinte: assim, pois, o que? Não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Irmão, há uma necessidade de vigilância, há uma necessidade de urgência de vigilância. Às vezes você percebe crentes sonolentos, eles não são nem frios nem quentes, como Jesus disse à igreja de Laodiceia, eles são mornos, são divididos. Irmão, decida de uma vez por todas, de que lado você quer ficar. Decida de qual lado da história você quer ficar. Não dá para ficar, o Senhor, a igreja domingo de manhã é tão bom, que música boa, tanta palavra, né, inspirada que foi liberada, que coisa maravilhosa, saio daqui até mais leve. Mas aí na segunda, na terça, na quarta, se envolve com o mundo. Não, irmãos, precisamos decidir. Judas diz que nós precisamos compadecer daqueles que estão na dúvida, arrebatando-os do fogo. Então tem a turma que precisa se decidir, mas tem a turma também que precisa, né, ser um instrumento de Deus para ajudar outros a se decidirem. E nós, ao sabermos da vinda do Senhor, do arrebatamento iminente, não é para cruzarmos os braços, né? Não, nós precisamos estar atentos, vigilantes, atentos e vigilantes. Essa igreja que vai ser arrebatada, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E eu acredito que até aqui não há muita dúvida, não há muita confusão, não é verdade? Todos nós, pelo menos de uma forma superficial, já ouvimos falar sobre o arrebatamento. Irmão, vai acontecer. Cuidado para não cair no erro daqueles que Pedro menciona em 2 Pedro capítulo 3, escarnecedores andando segundo os seus escárnios, dizendo: cadê a promessa da vinda do Senhor? Eu te digo, vai acontecer. Vai acontecer. Quando eu olho para trás, eu olho para o passado, tudo que foi prometido, tudo que foi profetizado sobre a primeira vinda de Jesus se cumpriu literalmente. Não vai ser diferente com aquilo que está prometido a respeito da segunda vinda. Amém? Vai acontecer. E o tom que Paulo usa, se você for comigo em Romanos, abra comigo Romanos, capítulo 13, verso 11, Romanos capítulo 13, o verso 11. Paulo diz: digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quem acredita que a nossa salvação está agora mais perto? Mas talvez alguém possa pensar: eu não sou salvo. Irmãos, somos salvos, nascidos de novo, filhos de Deus, temos a vida eterna agora, no tempo presente temos vida eterna. Mas a Bíblia também fala de uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro capítulo 1, Pedro fala sobre isso. E aqui é exatamente a respeito dessa salvação que está preparada para revelar-se no último tempo, que Paulo menciona aqui. A nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. E ele diz: sabendo disso, vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É hora de nos despertarmos do sono, estarmos atentos, vigilantes, preparados, prontos. Amém. E essa igreja, irmão, como eu penso nessas coisas, como eu desejo essas coisas. Nós seremos arrebatados, nos encontraremos com o Senhor nos ares. E a Bíblia fala de um evento que experimentaremos, chamado Tribunal de Cristo. E nós seremos, e nossas obras serão avaliadas.
Não sei se alguém já te deu essa notícia. Talvez você não teve a oportunidade ainda de fazer o rema, mas eu vou te dar essa notícia nessa manhã. E abra comigo 1 Pedro 4, 17. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 4, verso 17. Porque é a ocasião de começar o juízo, por onde? Juízo vai começar pela casa de Deus. Ora, se primeiro vem por nós, né? A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então, a primeira coisa que nós aprendemos, na verdade, duas coisas imediatamente nós aprendemos aqui, numa leitura superficial desse texto. Número 1, que seremos julgados. Vai começar pela casa de Deus. Agora, uma segunda coisa importante de considerarmos nesse texto é que o juízo que experimentaremos como casa de Deus não será um juízo para determinar o nosso destino eterno. Só 2, 3 améns. Vou tentar ser mais claro. Não é um juízo que vai determinar se você vai ser salvo ou se você não será salvo. É um juízo que começa pelos salvos, é um juízo que começa pela casa de Deus. Então, não é um juízo que vai determinar o lago que arde com fogo e enxofre, ou se vai determinar o novo céu e a nova terra. É um juízo daqueles que estão caminhando a passos largos para o novo céu e uma nova terra. Agora, mesmo salvos, Pedro diz, vai começar o juízo pela casa de Deus. E a Bíblia tem muito, aí a Bíblia fala muito sobre o juízo que nós, os salvos, a casa de Deus, nós experimentaremos. Em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 10, se você quiser abrir, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. O apóstolo Paulo, ele diz que todos nós, importa que todos nós, você abriu, chegou lá? 2 Coríntios 5, 10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E como eu disse, o tribunal de Cristo, né, só os salvos, os filhos, chegarão no tribunal de Cristo, tá bom? Eu gosto do que pastor Manassés Guerra diz, falando do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não servirá para avaliar se somos ou não filhos, mas se fomos servos. Porque o que vai ser avaliado no tribunal de Cristo? Nossas obras. O tribunal de Cristo é um juízo para entrega e honra pública pelo serviço prestado ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo, né, você e eu, às vezes nós lemos a Bíblia, estamos num contexto diferente, numa época diferente, precisamos, né, fazer esse mergulho, né, nos originais, no contexto em que as palavras foram ditas. E os autores bíblicos, eles contavam a vida ao seu redor. Quais eram as mensagens de Jesus? A agricultura, não é isso? Era a vida ao redor. Você vai olhar a mensagem de Paulo, quando ele escreve para os coríntios, ele diz em 1 Coríntios 9, 24, ele diz, não sabeis vós que todos os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio? Ele diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta, em tudo se domina. Agora, onde ele quer chegar, né, com essa metáfora, com essa ilustração, ele diz, eles correm para alcançar uma coroa, um prêmio corruptível. Nós, porém, estamos correndo para alcançar um prêmio incorruptível. Não há um prêmio incorruptível que nos aguarda. Havia em Corinto chamado Jogos Istmicos, eram festividades, né, diversas modalidades esportivas aconteciam nos Jogos Istmicos, tocava-se trombeta para anunciar o início desses jogos, tocava-se trombeta, né, para anunciar o término dos jogos. E quando Paulo escreve aos Coríntios, curioso, né, ele escreve justamente aos Coríntios, o que era o tribunal de Cristo. O tribunal era uma plataforma elevada, onde um juiz se assentava, e esse juiz ficava a observar, né, e a julgar as competições. Os vencedores subiam diante dessa plataforma, diante desse juiz, para serem recompensados, para serem coroados. Não é assim que acontece nas nossas Olimpíadas hoje, como a conhecemos?
Os vencedores sobem num pódio e são premiados. No mundo antigo eram coroados com coroa de louros. A ideia de Paulo é exatamente essa: o Senhor está a nos observar. Semelhante aos atletas que correm naturalmente para alcançar prêmios desse mundo, coisas corruptíveis, nós também precisamos estar atentos àquilo que precisamos fazer. Precisamos manter uma vida de disciplina, de autocontrole, para alcançarmos um prêmio incorruptível. O Senhor Jesus falando, depois quase encerrando, a revelação dada a João por meio do anjo em Apocalipse, no capítulo 22, verso 12, ele diz: eu venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Irmãos, nossas obras serão recompensadas, o nosso serviço vai ser recompensado, aquilo que estamos fazendo para o Senhor vai ser devidamente reconhecido, galardoado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eu gosto sempre de dizer que, lá em Coríntios capítulo 15, um dos capítulos mais preciosos, mais gloriosos do Novo Testamento, Paulo poderia ter terminado aquele capítulo de diversas maneiras. Todo mundo sabe o que está escrito em 1 Coríntios 15? Amém, gente? Parece que só a Leide disse aqui o que... 1 Coríntios 15 trata da ressurreição do Senhor, e a ressurreição do Senhor como a garantia da ressurreição do seu próprio povo. Amém? É aos Coríntios, no capítulo 15, que Paulo ensina a verdade, como eu acabei de mencionar: os mortos ressuscitarão, mas os vivos seremos, os que estivermos na vinda do Senhor vivos, seremos transformados. E ele poderia ter terminado esse capítulo de diversas formas, já que, por exemplo, o futuro de vocês vai ser glorioso, cruze os braços, espere Ele alcançar vocês, espere até que Ele chegue a vocês. Poderia ter terminado dessa forma, não poderia? Jesus ressuscitou, a morte foi vencida, está garantida para vocês a ressurreição, a imortalidade, a incorruptibilidade, relaxa, fica tranquilo. Poderia ter terminado dessa forma, mas não. Ele termina dizendo 15:58, portanto, e esse portanto aqui é muito importante. Uma vez que Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitarão, os vivos seremos transformados, a morte vai ser vencida. Ele diz: portanto, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Irmão, no Senhor o nosso trabalho não é vão. O homem, Deus sabe que o homem é movido por recompensa. Quem trabalha com vendas, tem um negócio, chamado, nas vendas, chamado comissão, não é assim? Pense no incentivo para trabalhar melhor, pensa no incentivo para vender, pensa no incentivo para correr atrás. Às vezes a pessoa, às vezes não, é aquilo que motiva ela. Eu vou vender porque a comissão vai ser maior, eu vou vender porque a comissão vai ser maior. Irmão, Deus sabendo disso, Ele também trabalha com recompensa. E Deus não só trabalha com recompensa, como Ele já pré-anuncia aquilo que nos está guardado e reservado. De pega firme, trabalha, seja firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o trabalho de você não é vão. No Senhor o trabalho de você não vai ser desperdiçado. No Senhor o trabalho de você o seu trabalho vai ser devidamente recompensado. E às vezes nós percebemos, as pessoas, o serviço delas fica comprometido, o serviço delas fica paralisado. Por quê? Porque muitas vezes a disposição em servir está associado ao humor que se demonstra das circunstâncias. Se as circunstâncias estão bem, está tudo bem, há uma disposição, uma alegria, um prazer em servir, um prazer em pegar junto. E às vezes, se as circunstâncias não estão tão favoráveis, se as coisas não estão tão bem, parece que isso compromete o serviço. Irmãos, Deus tem nos chamado para servirmos independente das coisas que temos passado, independente das coisas que temos experimentado, independente se há motivação ou não. Irmãos, se eu e você fomos movidos por motivações, movidos por aquele prazer, irmão, não é todo dia que eu acordo disposto a pregar, não é todos os dias que eu acordo, nossa, que vontade de pregar que eu estou hoje, eu estou inspirado, aleluia. Às vezes faz porque precisa ser feito, porque sabe que é o que precisa ser feito. E você tem exemplos disso na Escritura. Paulo em Filipos, depois de ser preso, depois de ser açoitado e preso,
Irmão, como isso mexe comigo? Ainda havia no apóstolo Paulo, depois de ser açoitado e jogado numa prisão, havia disposição para pregar para uma única família. Às vezes você passa a sua vez no bote porque não está tão bem assim. Vou passar meu dia de pregar hoje porque eu não estou afim. Vou dar oportunidade para outro. Depois de preso e açoitado, havia no apóstolo Paulo disposição para pregar para a família do carcereiro ainda, irmãos. E nós não podemos servir de olho no galardão, na recompensa, no reconhecimento das pessoas. Às vezes as pessoas, e eu já falei sobre isso aqui, às vezes as pessoas, elas te recompensarão. Às vezes as pessoas, elas vão te honrar. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas lá na família, na casa do carcereiro. A Bíblia diz que naquela mesma noite, cuidou dos vergões, das feridas. Era uma das maneiras que eles encontraram de demonstrar gratidão. Paulo chega, depois de um naufrágio, dá na ilha de Malta, tem que seguir viagem para Roma, Atos 28, a Bíblia diz que achava-se enfermo o pai do principal da ilha, Paulo orou por ele, ele foi curado, vieram os demais enfermos e eles foram curados. A Bíblia diz que tendo os irmãos de seguir viagem, colocaram a bordo tudo o que era necessário, dispensaram os irmãos com muitas honrarias, demonstraram gratidão pelo que Paulo fez por eles. Amém, irmãos? Às vezes as pessoas demonstrarão gratidão pelo nosso serviço, pelo que fizemos. Mas e se isso não acontecer? Seguir firme? Realmente é o que precisa ser feito. Mas muitas vezes o serviço fica comprometido porque não sabemos lidar com a ingratidão das pessoas. Não sabemos lidar com não ter sido reconhecido, com não ter sido honrado, com não mencionar o meu nome. Eu fui o que mais trabalhei nesse departamento o ano inteiro, nem sequer, quando precisava de cobrir alguém, ligava para mim, quando precisava alguém, furava a escala, ligava para mim, ninguém me deu nem um muito obrigado. Tem um céu que está olhando para você, tem um Senhor Jesus Cristo, que um dia nós estaremos diante dEle, e é diante dEle que nós seremos devidamente honrados, recompensados, galardoados. E nós precisamos ser movidos, fazendo a coisa certa, de olho naquele que pode dar prêmios, que honra, louvor, reconhecimento. As coisas dessa terra não podem nos dar. E nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E se você for comigo para 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, ô João, que hora que eu te entregar? Já? 1 Coríntios 3. Quantos acharam? 3, 4, 1 Coríntios 3, 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Irmão, pensa num Deus, um Deus de estratégia. Pensa em um Deus que sabe colocar as pessoas certas nos lugares certos. Em Coríntios 12 ele diz que o Senhor, nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E o Senhor dispôs os membros do corpo como lhe aprouve. Tem um lugar no corpo de Cristo que é nosso. E Paulo entendia e reconhecia isso. Ele diz, quem é uma igreja, o contexto, uma igreja tentada a formar partido em torno de ministros. Paulo diz, quem é um e quem é o outro? Nós somos servos. E ele diz, conforme o Senhor concedeu a cada um. O que o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus nós somos cooperadores. Cada um vai receber o seu galardão de acordo com o seu próprio trabalho. Bom, entendemos que precisamos nos envolver com o Senhor e com a sua obra. Amém, irmãos? E eu acredito que até que cheguemos num lugar de descoberta, daquele que é o nosso lugar específico no corpo, realmente vamos nos envolver com muitas coisas. O Filipe, o evangelista, não começou como evangelista, ele começou como
um auxiliar servindo a igreja, servindo os irmãos. Mas houve um momento que entrou naquilo que era a vontade de Deus para a sua vida, e você vai ver os resultados disso em Atos capítulo 8. Então eu acredito que nessa fase da descoberta, vamos nos envolver com muitas coisas, mas há um momento em que precisamos nos dedicar àquilo que sabemos que Deus conta conosco como seus cooperadores. Eu me lembro quando fazia o Carisma, conheci na época um dos produtores lá, do André Valadão, e ele convidou para viajar uma vez com eles. Vamos viajar com a gente, era para ajudar a montar a luz, essas luzes, montava tudo. Chegou lá no dia, faltou uma pessoa para ficar na venda das camisas. Eu me lembro disso até hoje, foi em Ourinhos, interior de São Paulo. Foi a primeira vez que uma feira famosa abriu um espaço para um cantor gospel, e eu fui ficar com as camisas. Fiquei com as camisas, deu tudo certo. Eles haviam gostado bastante do trabalho e convidaram para ficar. Não, vamos, né? Eu lembro até hoje, fica com a gente, né? Cuida das camisas nas viagens e aquela coisa toda. E na época eu estava naquele processo de entender e descobrir o que Deus contava comigo como cooperador. E talvez alguém que está de fora fique deslumbrado, olhe e fique deslumbrado, uau, né? Trabalhar, viajar, olha que coisa maravilhosa. Mas eu entendi que era um momento em que eu precisava me concentrar àquilo que Deus havia me chamado. Eu disse, eu não posso aceitar, eu preciso me dedicar ao estudo da palavra, preciso me dedicar à meditação, preciso me dedicar, porque eu sei o que Deus tem para a minha vida. E sabe, irmãos, por que eu estou te dizendo isso? Porque Paulo entendia muito bem, um foi chamado para plantar, outro foi chamado para regar, lugares específicos, pessoas específicas, por um Deus que trabalha, né, um Deus que é sábio, que sabe o lugar que Ele tem para você, na obra dEle, como um cooperador dEle. E nós precisamos descobrir o nosso lugar no corpo de Cristo. Por que nós precisamos descobrir? Porque nós não seremos julgados pelo que fizemos, mas pelo que fomos chamados para fazer. O tribunal de Cristo, e o texto mostra claramente isso, o que planta e o que rega são um, e cada um vai receber o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Que trabalho? O trabalho que inventou de fazer? Que gostou de fazer? Puxa, eu acho tão legal, está na música, olha que bênção. É isso? Não, ele diz, o trabalho que o Senhor concedeu a fazer. O Senhor concedeu a Paulo plantar, a Apolo regar, Deus é o responsável pelo crescimento, aquilo que de principal vai acontecer, Deus é o responsável, por isso ninguém vai se gloriar, amém? Ninguém vai se encher de orgulho, a obra é minha, ninguém vai se encher de orgulho, aconteceu e floresceu porque eu fiz, não tem espaço no reino de Deus para ego, orgulho, somos servos, amém? Então ele diz, cada um vai receber o seu galardão de acordo com o seu próprio trabalho. Então no dia do tribunal de Cristo, a igreja vai ser arrebatada, vamos comparecer diante do Senhor Jesus Cristo. No dia do tribunal de Cristo, seremos ou não galardoados, não pelo que fizemos, mas pelo que fomos chamados para fazer. É de extrema urgência você descobrir o seu lugar no corpo de Cristo e corresponder com Deus. Corresponder, Ele está te chamando para ser um cooperador. Amém. E por último, a Bíblia fala das bodas do Cordeiro. Essa igreja que vai ser arrebatada, vai ser galardoada no tribunal de Cristo, né, para saber o que vem a ser o galardão, você vai ter que fazer o rema. Eu não tenho tempo para poder falar de tudo. O pastor Juarez disse que eu já tenho que entregar aqui 11 alguma coisa. Você vai ter que vir fazer o rema, estudar doutrinas básicas, escatologia. Amém, pessoal? Então essa igreja que vai ser arrebatada, no tribunal de Cristo vai ser galardoada. Essa igreja também, a união de Cristo com a sua noiva, ela vai se consumar. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19, verso 7. Apocalipse 19, verso 7. Apocalipse diz, alegremos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A nossa relação com Cristo, ela é retratada nessa linguagem de nós somos essa noiva que estamos sendo preparadas para sermos apresentados a um só esposo que é Cristo.
2 Coríntios 11, 2, Paulo fala exatamente isso. Eu estou preparando vocês para apresentar vocês imaculados a um só esposo que é Cristo. Efésios capítulo 5, o último texto que eu quero ler com você nessa manhã. Efésios capítulo 5, verso 22. Quantos acharam? Mulheres, sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, deveria estar na prática, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, irmão, que padrão, hein? Os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, pois ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o que Paulo está dizendo é que a relação matrimonial deveria refletir o que é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E aqui ele fala das responsabilidades, amém, do marido. E consequentemente, o que Cristo faz pela sua igreja. O que Cristo faz pela igreja é o que os maridos devem fazer pelas esposas. Amém, pessoal? Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, a santificou, para apresentar a igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quantos concordam que Cristo cumpriu a parte que cabia a ele ser feito? Amém? Agora, em contrapartida, olha a responsabilidade da esposa. 33, não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. A esposa precisa respeitar o marido. Eu vou te mostrar um vídeo, bem rapidinho, tem 4 minutinhos só. Queria que nosso irmão Rickson pudesse colocar, por favor. Olha que engraçado esse vídeo. That castle. Really? Isn't that phenomenal? So they taught you how to fold the napkins? Yes. Oh, wow. I actually, believe it or not, I know how to fold the Sydney Opera House. I don't believe you. No, I really do. I can totally show you. Hang on one Stop. second. I'm very excited. Good evening. Oh. Good evening. Have you dined with us before? Yes, actually, this is our favorite restaurant. Welcome back. No, babe, I'm pretty sure we've never been here before. No. That's weird. Really? Yeah, no, we haven't. Oh, hold that thought just 1 second. I'm really sorry. Oh, no problem. Yeah. So what would you like to order this Oh, evening? yes, sir. So, you know what? I think I would like to have that salmon. That sounds absolutely wonderful. That's one of my favorites. Oh, great. Yeah, you'll like that. And for you, ma'am? Oh, I will have the filet mignon and the New York strip and the 8-ounce sirloin, all medium rare, please. Yes, fantastic. That is a great choice. Thank you. I will get those right out to you. Babe, that's kind of a lot of food, isn't it? I'm not just ordering for one, you know. Wait, are you telling me that are we expecting? Yeah, he'll be here soon. It's a boy? Oh my, Yeah, of oh my gosh, course. babe. Okay, this has got to be. There one he of is the- now. Wait, Hi. what? Oh, bonjour. Sorry I'm late. I ordered for you. Oh, thank you. You know me so well. I'm sorry. Do you two know each other? Do you guys- Yeah, he is my boyfriend from high school. Your boyfriend from high school. Babe,
can I ask you what your old boyfriend's doing? Did I come at a bad time? No! I really don't see the problem here, Justin. Yeah, I really don't see the problem here. Okay, who are you? Honey, stop. You're embarrassing me. I just wanted us to have one nice night at our favorite restaurant. Okay, first of all, I've never been to this restaurant. And second, what is going on? Hey, babe, sorry I'm late. Did I miss anything? Okay, seriously? Hey, you... All right, you take your hand off her, and you... What is going on? Just sit down, man. It's all right. It's all right. Angela, is this some kind of joke? Are you actually seeing these guys? Justin, I've known these guys longer than I've known you. Wait, what? Are you seriously jealous right now? Jealous? Angela, in case you forgot, we're married. Okay, and we spend the majority of our time together. I love you more than any of my other boyfriends. That's why you'll always be my favorite. Your favorite. Is there anyone else I need to know about? Babe, is there a problem over here? Okay, really, the waiter? No, Dennis, we're All right, seriously, no. Good, food will be right out. Okay, Thank you so Angela, all right. These guys need to go, and we need to talk. We're done. I cannot believe this. You are being so selfish. Selfish, Why do you always have to make everything about you? You ruined our favorite restaurant. Excuse me, I'm sorry. Yeah, I've still never been to this restaurant. John Bevere veio ao Brasil ano passado e ele fez um tour por algumas igrejas do nosso país. Ele veio na Igreja Batista da Lagoinha, especificamente na Igreja Batista da Lagoinha, né, lançou o seu último livro, A Kryptonita, e ele mostrou esse vídeo. Irmãos, naturalmente falando, alguém conceberia um tipo de relacionamento como esse? Hein? Você casado, marido, obrigado, você, né, toleraria sua esposa não ter rompido com os namorados da escola, da faculdade? Hein, irmãos? É algo quase impensável, não é verdade? É engraçado, mas é quase impensável alguém, né, em um relacionamento aceitar um tipo de comportamento como esse. Bom, a nossa relação com Cristo é retratada na linguagem de noivo para noiva, estamos dados em casamento para Ele. E por que na nossa relação com Cristo Ele tem que tolerar a nossa infidelidade? Por que nós muitas vezes dizemos, estamos com Cristo, você, como ela disse, né? Você é meu favorito, você é com quem eu me casei, você é que eu passo a maior parte do tempo, mas continua flertando com o mundo. Não conseguimos romper com os comportamentos do velho homem, não conseguimos romper com os comportamentos da velha vida. Por que eu mostrei o vídeo logo no gancho de Efésios 5, né? Versículo 32, 33. A esposa precisa respeitar o marido. Essa palavra respeitar é a palavra grega pobel. E essa palavra significa fobia, ter medo. Hesitar de. Irmão, eu confesso que quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei pensando, como assim eu vou ter medo do Senhor? Agora, pensa bem comigo. Eu preciso ter medo de alguém que me amou, se entregou por mim? Hein? Eu preciso ter medo dele? Não, mas eu deveria hesitar, eu deveria ter medo de fazer alguma coisa que venha comprometer a minha relação com ele.